dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Mais um dia, Deus soprou do fôlego da vida. Irmãos, nós repetimos isso todo dia, sabe por quê? Para que eu e você entenda que, graças a Jesus, mais um dia, né? Graças a Jesus, ele soprou do fôlego da vida por nós. Você já imaginou quantas pessoas hoje não acordaram e não estão aqui mais entre nós e não pode mais fazer nada por sua própria vida, tomar nenhuma decisão, né? Fazer que eu digo é tomar alguma decisão? Não pode. Então o que você precisa fazer? Agradecer, porque ele soprou do fôlego da vida. E se porventura ele cortar o fôlego da vida de nós, nós sabemos que vamos estar na glória com Cristo. Irmãos, agradeça pelo dia de hoje, consagre esse dia na presença do Senhor e entenda, o Pai do céu está tomando conta de tudo em nome de Jesus. Irmãos, olha só, nós estamos falando de fé, de atitudes de fé, então vamos ver a manifestação de Deus? Vamos ver a graça de Deus em nome de Jesus? Olha só, vamos ler hoje aqui, João 9, versículo 3, versículo 6, versículo 7, tá bom? Depois, Hebreu 12, tá? Hebreus 12 é o texto base, tá? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, né? E depois Romanos 4, versículo 18, 19, 20 e 21. Vamos lá? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que a obra de Deus fosse revelada na vida dele. Olha que interessante. A obra de Deus vai ser revelada na nossa vida. Mas precisa acontecer alguma coisa. Alguma coisa. Tem coisa que nós não entendemos por que está acontecendo, por que aconteceu, mas nós vamos continuar fazendo o quê? Nós vamos continuar crendo na bondade e na misericórdia de Deus, nós vamos continuar crendo na presença do Senhor e no que Ele tem feito pela nossa vida. Olha só, você vai crer? Eu vou crer. Vamos continuar crendo na graça e na presença de Deus. Tem coisa que eu não entendo, tem coisa que você não entende na nossa vida e relacionado a isso aqui, é óbvio que é alguma coisa contrária, é alguma coisa que a gente fala assim, puxa, mas aconteceu isso comigo, né? Aconteceu, acontece por quê? Para que se fosse revelada, né? Para que se manifestasse, né? A glória de Deus, ó. Fosse, mas, ó, nem ele nem os pais pecou, mas foi para que a obra de Deus fosse revelada na vida dele. Irmão, vamos agir com fé? Tem coisa que eu não entendo, tem coisa que você não entende, mas nós vamos continuar crendo no sobrenatural de Deus, porque vai se manifestar a glória de Deus na nossa vida. Olha só, então, tendo dito estas palavras, cuspiu, versículo 6, tá bom? Jesus vai falar que é a luz do mundo, enquanto ele está na terra, ele é a luz do mundo e tal. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou e voltou vendo. Irmão, presta bem atenção. Que negócio mais fora do comum, não é? Não, nos nossos dias de hoje, o que que isso ia dar? Presta bem atenção, o que que isso ia acontecer nos dias de hoje? O que que o povo ia falar? Nossa, você viu o que que aquele profeta fez, o que aquele homem fez? Cuspiu, e o que que aconteceu? Ah, eles não iam nem prestar atenção no que aconteceu. Eles iam só ficar falando tudo. Não ia nem prestar atenção que o cego foi curado. O que que eu quero te falar? Não é só, foi um parênteses aqui, tá bom, irmãos? O que que Jesus fez? Cuspiu no chão, pegou a saliva, fez um barro lá e passou no olho do cego. Irmão, o que que estava acontecendo com o cego? Estava cego e com o olho cheio de barro. Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Mas o que que eu preciso fazer?
Obedecer o que Jesus está mandando pela fé. O cara estava cego, não estava? Ele não estava vendo o que estava acontecendo, mas ele escutou o barulho de Jesus cuspindo, não foi? Quando a gente cospe ali, não faz um barulho, faz um barulhinho, né? Quando a gente está cuspindo. Irmão, ele escutou, ele percebeu ali o que estava acontecendo. Aí depois passou nos olhos dele. Aí falou, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Irmão, ele foi e obedeceu. E tem atitude que eu vou obedecer pela fé. Eu não sei o que está acontecendo, mas crendo em Deus, crendo na manifestação de Deus, eu vou obedecer. Eu vou cumprir aquilo. Ó, faz tal coisa que vai dar certo. Aí a gente faz tal coisa. Você quer ver um exemplo? Muitas vezes nós tem atitude que a gente toma, você fala assim, meu, eu preciso tomar essa atitude. Aí você toma lá a atitude de fé, não vai? Eu e você tomamos a atitude de fé, e quando a gente toma essa atitude, o que que acontece? Lembrando que aqui Jesus pediu uma coisa simples, ele deu uma ordem, né? Uma coisa simples. E se ele pedir uma coisa grande? A gente vai tomar a atitude de fé e vai viver a manifestação da fé. Foi e voltou vendo, porque obedeceu. Então, toma a atitude de fé. Talvez é um grande desafio para você fazer isso. Ir até o tanque de Siloé, mas ele foi e lavou e voltou vindo. Tem algum milagre lá no tanque de Siloé? Não, mas Jesus mandou ele ir lá e através da ordenança de Jesus viveu o milagre. Você não viu o Pedro? O Pedro não estava cansado? Ele estava cansado, não estava? Estava pescando. Jesus, olha, a gente trabalhou a noite toda. Mas por que o senhor está mandando? Eu vou. Jesus, eu sou pescador. O senhor é carpinteiro, né? O ofício, né? De Jesus aqui na terra. Filho de Deus, mas ele não era desocupado. Vamos lá. Ele tinha um ofício, carpinteiro. Ele ficou pensando assim, né? Ele não falou, porque ele respeitava e cria em Jesus como Deus, filho de Deus. Mas não teve lá quando Jesus chegou na outra cidade? Não é esse o Jesus? O filho do carpinteiro ficou olhando para isso. E lá ele não fez alguns milagres, fez poucos milagres, porque ele estava na terra dele. Então o Pedro olhou para aquela situação e disse: o senhor está mandando, eu vou. Obedece. Obedece, que a obediência vai trazer milagre. É uma obediência em fé. O Pedro olhou para aquela situação e falou: meu, eu trabalhei a noite inteira, Jesus. Mas porque o Senhor está mandando, irmão, toma essa atitude pela fé, em nome de Jesus, vai crendo no que Deus está ordenando. Ele falou para o menino: vai lá, ó, para o cego aqui, vai lá, lavou, voltou vendo. É uma coisa simples. Obedecer pela fé é simples. Você obedece, faz o que Deus está mandando e no seu coração você crê. E Deus tem milagre para a nossa vida. Olha só, Hebreus 12:2. Olhando fixamente para o autor e consumador da. Então, quem é o autor? Jesus. Irmãos, ó, presta bem atenção no que eu vou trazer para nós aqui. Ó, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Você acha que Deus, Jesus, não teve fé? Deus é o Deus, ele tomou uma atitude, deu o filho dele. Jesus teve a atitude em aceitar aquilo e vir salvar a nossa vida. Ele é o autor e consumador da fé. Por quê? Irmãos, imagina só, eu preciso crer em Deus, mas olha a atitude que Jesus teve, foi para a cruz, sabendo que hoje eu e você vamos tomar, né? Cada um na sua etapa aí, tomar atitude de fé e crer em Deus e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver a salvação da nossa alma. Não é assim que acontece? Olha só que atitude que Deus teve. Amor, por amor, ele tomou essa atitude para que possa gerar fé em você e em mim. Ele deu um sacrifício ali, sacrificou o filho dele.
Toma essa atitude pela fé em nome de Jesus. Olha o que ele está falando. Olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual desprezou. Ó, com, vamos lá. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo, da alegria que fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não fastiguei, tampouco desanimeis. O que ele está falando? Que Jesus foi lá para a cruz do Calvário, todo mundo, ninguém estava crendo nele, e escolheram soltar o Barrabás, né, que era um ladrão ali e tal, e condenaram Jesus porque não creram. Mas mesmo assim, Jesus não desfaleceu, ele falou: eu vou continuar, porque isso eu estou fazendo obedecendo a Deus, e isso é uma atitude que vai gerar fé nas próximas, naqueles que estão aqui. Irmão, em nome de Jesus, toma essa atitude de fé, creia no que Deus está te falando. Por que ele fala que ele é o autor e o consumador da fé? Porque ele fez isso, tomou essa atitude para que eu e você tenham uma vida abençoada, mas ele nem sabia. Claro que ele sabia. Ele sabia que hoje você está crendo em Deus e está tomando essa atitude, que ontem aquele irmão tomou aquela atitude, que 10 anos atrás outro tomou atitude 20 anos atrás e está caminhando com Deus e está vivendo pela fé. Então a gente vai toda hora olhar para Jesus e prestar atenção. Não, Jesus venceu e nós vamos vencer em nome de Jesus. Vencer como? As situações, as escolhas, as decisões. Por quê? Porque eu não posso fazer nada pela minha vida, você não pode fazer nada pela sua. Mas o que nós vamos fazer? Tomar atitude de fé diante de cada situação. Mas e se o negócio estiver desafiador? Eu vou continuar crendo. Se o negócio estiver impossível, se eu entrar dentro da fornalha, eu vou continuar crendo. E se eu virar churrasquinho na fornalha? Nós vamos virar churrasquinho crendo. Em nome de Jesus. Presta atenção. Romanos 4:18. Ó, Abraão crendo esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Irmão, ele fala que não atentou para o amortecimento do seu corpo. Irmão, presta atenção. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Tudo ali dizia o contrário. Ele já estava meio velho já, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu. Presta atenção, você tem que reconhecer que essa situação requer um milagre. E esse milagre requer uma atitude de fé. Qual é esta atitude de fé? Crer na graça e na manifestação de Deus. Presta bem atenção, sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, né, de antes, né, da juventude, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé fortaleceu-se, dando glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Irmão, em nome de Jesus, começa a dar glória a Deus. Por quê? Ele falou assim, ele não ficou olhando para o corpo dele, não atentou para a situação que estava ali, mas não, vamos dando glória a Deus, vamos glorificando a Deus. E foi glorificando a Deus e as coisas aconteceram, o milagre aconteceu, viveu o milagre lá. Isso quer dizer o quê? Ele precisava de uma atitude de fé. E qual é essa atitude de fé? Crer na promessa de Deus. Deus falou assim: vai lá, meu filho, lava no Siloé, que você vai ficar curado.
Irmão, o cara estava com cego e com o olho cheio de barro. Abraão falou que, ó, eu vou continuar crendo no que Deus falou, porque ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Meu irmão, continua crendo, toma a sua atitude de fé, age conforme a ordenança de Deus em nome de Jesus e creia na misericórdia de Deus. Sobre cada situação, diante de cada condição, o que eu preciso entender? Eu vou olhar para minha capacidade? Não. Você não vai olhar para a sua capacidade, porque se você olhar para a sua capacidade, você fica desanimado. Você vai olhar porque a sua capacidade pode ser um recurso que você não tem, que eu não tenho. A sua capacidade pode ser, que mais? A falta de algo aí, não é verdade? Mas aí eu vou crer em quê? Em Deus e colocar a minha confiança nele. Mas todos os prognósticos estão dizendo o contrário. Mas eu vou continuar crendo. Deus é fiel, é bondoso para nos dar a vitória. Em nome de Jesus, o que ele está falando? Creia. Apenas tenha fé em nome de Jesus. Mas como é que eu vou ter fé? Eu vou olhar para Jesus, eu vou ver a palavra que ele foi com aquele outro, ele está sendo comigo, está sendo com o outro e está mudando a história. Vamos orar em nome de Jesus, Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, segundo aquele homem, meu Pai, que estava na Tua presença, que estava diante do Senhor, ele falou: Pai, me acrescenta fé. Quando surgiu, o Senhor falou para ele que tudo é possível ao que crê. Senhor, em nome de Jesus, a nossa confiança está em Ti, Pai. Diante de cada situação da nossa vida, nós te pedimos, nós clamamos a Ti, Pai. Acrescenta fé no nosso coração diante de cada situação, porque nós temos visto, meu Pai, que o Senhor é Deus. E diante de cada situação, Senhor, que possa haver em nós obediência à Tua palavra, obediência à Tua direção e aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Unge-nos, ó Deus, com o teu poder e a tua graça, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, seja, meu Deus, em nome de Jesus, aniquilada pelo teu poder. Eu peço a ti, Pai, enche a cada um que está comigo da tua presença, da tua graça, Senhor. Aquele homem obedeceu o que o Senhor estava falando. O Pedro, meu Deus, mesmo tendo experiência, mesmo sendo capaz naquilo que ele estava fazendo, ele obedeceu a tua palavra, Senhor, e viveu o milagre. Senhor, em nome de Jesus, gera em nós a capacidade de obedecer, Pai, a fé e obedecer em fé, em nome de Jesus. Senhor, nos gera em nós atitudes de fé diante, Pai, dos desafios, das situações, em nome de Jesus. Unge-nos, ó Deus, com o teu poder e a tua graça. Papai querido, eu peço a ti, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Quebra o mal, a obra do inferno, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Toma a atitude de fé, em fé, em Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe.